reconhecendo o impacto que a pura vibração do amor é capaz de produzir a curto e longo prazos, não se inquietava, pela certeza de ser incapaz de traduzir em palavras aquilo que só se comunica pela sua própria e singular força de expansão, no tempo e no espaço, de tal forma grandiosa que ultrapassa ambos, atingindo a dimensão da eternidade, latente em todas as criaturas. Pergunta: dessa forma, confirmais nossos receios. Não havendo em nós uma força de ação correspondente, como veicular tais valores pela palavra humana deficiente? Ramatiz, vossa tarefa é do arauto que anuncia o advento do Mestre a plenos pulmões e cuja arte de transmissão será tão eficiente quanto seja a coerência de vossos atos com a mensagem redentora. Vossos irmãos, percebendo o grau de vossa sinceridade, darão crédito na medida de seu amadurecimento e, então, poderão ligar-se ao imponderável, que permanece além das palavras, onde se cruzam as estradas do mundo com as do espírito. Quando lançamos um trabalho destinado a auxiliar a evolução, há uma faixa de seres que se encontrarão dentro da nossa previsão para o aproveitamento do que é exposto. Cabe a cada trabalhador do bem dar a parte que lhe compete, na certeza de que não será capaz de reunir condições para aprovação geral. Essa empresa nem o próprio Jesus conseguiu efetuar, pois trata-se de problema de estatística relacionada com o grau dos interesses do conjunto. Mesmo a humanidade que se declara cristã em quase sua totalidade no Ocidente fabricou para si um Jesus à sua imagem e semelhança, de acordo com seu grau de percepção espiritual. Semear é a tarefa. A germinação e a colheita pertencem à vida. Não vos aflijais, portanto, quando, em vossos esforços, desejardes ser fiéis às tarefas abraçadas, vosso irmão sentirá a repercussão de um impulso de amor que, se não for tão genuíno quanto desejaríeis, já representará a vossa contribuição melhor dentro da seara. Pergunta: de que forma será feita a transição entre a época atual e o advento da Jerusalém renovada no que concerne à implantação de uma expansão maior do amor entre os homens? Ramatiz: ninguém será capaz de amar sem conhecer-se a si mesmo. Pergunta: compreendamos que amar é doar-se ao próximo. Foi sempre essa concepção mais corrente: fazei ao vosso irmão o que desejaríeis que vos fizessem. Como explicar a vossa afirmação? Ramatiz: se não vos conhecerdes em vossas próprias necessidades, como reconhecereis as de vossos irmãos para servi-los adequadamente, se em última análise as necessidades do próximo são basicamente as mesmas? Se não vos souberdes socorrer a vós mesmos, sereis muito pouco capazes de servir em bases realmente úteis ao vosso irmão. Além disso, carentes em vossas expressões espirituais, vosso gesto de socorro poderá, geralmente, restringir-se ao sentimento de solidariedade, impotente para fornecer maiores contribuições à renovação efetiva de vosso companheiro de jornada. Pergunta: que mais seria possível, além da solidariedade, oferecer ao irmão necessitado sob a forma de amor? Ramatiz: existe uma gama infinita de interpretações para o amor. Ao nos referirmos à doação dessa sublime vibração, são tão amplas as escalas em que poderemos nos encontrar quanto são diversificados os estágios evolutivos dos seres criados. Daí a complexidade evidenciada quando alguém precisa assinalar os ensinamentos, pois há instrutores e aprendizes na mais infinita gama de aprendizado e assimilação da espiral do amor universal que se manifesta no todo. Emitindo e recebendo no padrão que lhe seja peculiar, o ser torna-se fiel ao seu processo de enquadramento sucessivo aos diversos níveis de realização. Definindo essa palavra como ato de colocar-se em ação no real que lhe é perceptível e acessível, podereis compreender que a troca será efetuada nos mais variados padrões. Porém, o que efetivamente conta é que o quantum desse amor em trânsito seja generosamente oferecido como uma oblação às forças criadoras do universo, num gesto que engrandece e ratifica o grau alcançado de participação no fluxo extraordinário da vida,
que absorvem seu potencial mobilizado por todas as almas conscientes de sua participação grandiosa no panorama dinâmico da evolução coletiva, o qual se expande desde o átomo às esferas extraordinariamente balsâmicas, onde a luz se manifesta em todo o seu esplendor. Pergunta: diante de tais explicações, uma séria dúvida nos assalta. Na eventualidade de existir uma grande distância na evolução espiritual entre quem doa e quem recebe, surge uma real dificuldade para ser aceita a forma mais aprimorada de expressar o amor. Pelo que temos observado, aspectos mais refinados desse amor ao próximo costumam ser até interpretados como desinteresse e hostilidade. Que fazer? Ramatiz: o amor, quando veiculado, higieniza o vaso que o transportou. Essa é a medida e a defesa, automaticamente assimiladas pelo instrumento das energias poderosas da vida. Pergunta: essa afirmação significa uma imunização completa e absoluta em relação às cargas negativas da incompreensão, geradas pelo gesto mal interpretado de amor? Ramatiz: em termos absolutos, sim. Porém, é preciso levar em consideração que um ato de afirmação positiva de um espírito dentro da criação, nas escalas menores de progresso, não constitui uma expressão integralmente harmoniosa do ser, mas é sempre proporcional à sua capacidade de filtrar a luz da espiritualidade através de si. Pergunta: sendo assim, o ser, embora bem intencionado, ao tentar agir com amor encontra-se à mercê dos planos involuídos em suas reações cegas ao bem, não é verdade? Ramatiz: o cansaço, o repouso e o refazimento fazem parte do treinamento do atleta que deseja desenvolver capacidade maior de resistência diante das provas. E só pela repetição dos exercícios, muitas vezes penosos, de autodisciplina, o efeito adequado e ansiosamente buscado é obtido com êxito. Ao pagar o preço do adestramento, ele adquire, simultaneamente, a consciência do próprio valor e do significado inestimável de ter suportado e superado os obstáculos ao seu crescimento pessoal na área escolhida. O preço pago torna legítima a conquista e confere ao aprendiz o grau de conhecimento associado à capacidade de manipulação, que sugere uma segurança maior no agir, assim como um poder de afirmação diante de eventualidades congêneres. Além disso, o ser imortal que preside o treinamento assimila a essência de mecanismos capazes de lhe fortalecerem a convicção da vitória do bem, associada a um automatismo benéfico, que lhe tornará menos penosas experiências futuras de autorrenovação. É como ouvirdes alguém dizer, na expressão rudimentar da troca de ideias, que já está calejado diante de certas situações ou que as experiências maiores da meia-idade lhe conferiram certo grau de insensibilização diante dos problemas comuns da vida. Se, simultaneamente, for apresentada uma capacidade de solução mais ajustada de tais problemas, podereis deduzir que o ser espiritual conseguiu assimilar elementos capazes de fornecer melhor trato das situações íntimas diante de uma determinada gama de eventos psicológicos, por evolução gradativa do espírito. Será comum, inclusive, que tais indivíduos se digam calejados, insensíveis e até rudes por julgarem que as novas atitudes não são tão aprováveis como as anteriores, que os colocavam vulneráveis às investidas das incompreensões do meio e, reprovando-se, no entanto, atribuem a culpa à rudeza do ambiente em que vivem. Mal podem, no entanto, compreender que se fizeram mais resistentes para servirem aos seus irmãos uma sobremesa de paladar diferente, que os alerte quanto ao empobrecimento de sua sensibilidade. Pergunta: como compreender melhor essa última afirmação? Ramatiz: depois de se fartarem no banquete de suas iniquidades, infligindo frequentemente a seus irmãos sofrimentos inumeráveis, os seres involuídos esperam a vitória de seus objetivos sanguinários, violentos ou contumazes no prejuízo mesquinhamente planejado ao viver do próximo. A atitude serena de resistência traduz incômodo para quem a precisa adotar, mas, principalmente,
constitui valiosa fonte de despertamento para quem a encontra como o final de um repasto indigno, no qual o paladar da sobremesa não lhe é agradável, em vista de estar habituado a prevalecer em seus atos rotineiros de desamor e desequilíbrio. Pergunta: em se tratando de opor-se a espíritos menos evoluídos, essa forma de reagir, embora representando uma atitude equilibrada e serena, não atrairá sobrecargas prejudiciais a quem adota. Ramatiz: quem encontra em si forças para se opor serenamente, simultaneamente se coloca em nível de irradiar paz em torno de si. Essa própria vibração constitui uma defesa, como barreira intransponível para os dardos mentais dos seres involuídos. Transferindo o problema a uma escala genérica, podemos afirmar que o santo não poderá estar à mercê das forças negativas e sua imunização será proporcional ao grau de amor esclarecido com o qual veicular sua reação serena ao mal. Quando Jesus se deixou imolar, tinha um objetivo construtivo em vista. Saber escolher a hora para cada tipo de testemunho é o segredo da evolução permanente. Resistir às solicitações negativas representa a consolidação máxima nos níveis onde a evolução ainda não se pode afirmar por grandes realizações positivas. Daí decorre que os iluminados sejam sempre alvo do desamor concentrado de seus irmãos, embora tal fato só possa intensificar o seu grau de iluminação. Aceitar esse desafio das trevas é apanágio dos seres que já se certificaram de que o Senhor da Vinha possui talentos em abundância para distribuir entre aqueles que desejarem engajar-se nas hostes do bem, sem se preocuparem com abastecimento, pois as vias do espírito imortal se aplanam à proporção que são trilhadas na paz do Senhor. Pergunta: como conseguir agir em paz quando a turbulência nos solicita atenção, alvejando-nos a sensibilidade? Ramatiz: é preciso compreender que a paz com o Senhor é a paz dos aflitos, dos angustiados pelos azorragues da renovação interior. É aquela aura de compreensão benéfica que lhes permite não desesperar, conferindo-lhes energias capazes de improvisar soluções novas e benfeitoras para os caminhos torturados dos seres que os envolvem em suas vibrações desarmônicas. E atitude de firmeza inabalável que, sem perder o rumo, descobre os meios de atenuar os sofrimentos sem colidir com as leis da evolução, que exigem respeito para os princípios básicos da integração gradativa com o todo. Os seres que se opõem declaradamente à lei precisam encontrar, mesmo contra gosto, os obstáculos naturais a seus atos desarmônicos, e não seria lícito permitir que angustiassem indefinidamente seus irmãos recolhidos sob a capa de uma falsa superioridade, impossível de ser provada pelo equilíbrio indelével de um amor sublimado. Numa atmosfera de grande elevação, esses seres desarmonizados seriam paralisados pela própria impossibilidade de encontrarem comparsas para suas intenções, ou mesmo que se submetessem aos seus propósitos mesquinhos. Na Terra, no entanto, a fraqueza e dubiedade dos interesses humanos cria atmosfera rica para a afirmação das raízes do mal, e a preponderância dos mais afoitos sobrepõe-se aos bem-intencionados. A trama criada pela mente evoluída não encontra oposição fácil em mesmo os que a identificam, sentindo-se em minoria, recolhem-se aos seus interesses particulares, com bem fundados receios do desabamento de uma estrutura defeituosa e habilmente mal construída sobre suas necessidades de sobrevivência. A resistência será proporcional, tanto no esforço quanto na realização, ao grau alcançado de evolução e consequente percepção das leis da vida. Quem estiver empenhado no equilíbrio espiritual mais do que na preservação de seu bem-estar, identificar-se-á com a lei e agirá dentro dela, nutrindo-se na produção de harmonia proporcionada aos que realmente se afinam com o plano da mente divina. Pergunta: uma forma de amar que se expresse por atos muito distanciados da aceitação do ser amado não equivale a uma negação do amor, desde que o objeto desse amor não o possa assimilar, satisfazendo-nos em veicular a sublime vibração do amor, na medida em que nos é acessível. Não estaríamos agindo egoisticamente, desde que o objeto do nosso amor não consiga percebê-lo como tal.
Ramatiz, o amor representa um processo magnético de escoamento vibratório impossível de ser expresso em termos racionais. Por ser irracional, ele atua em níveis supraconscienciais capazes de transmitir efeitos não registrados conscientemente, mas captados na faixa espiritual fora do tempo, do espaço e da conceituação comum. O transmissor e o receptor desse influxo, frequentemente, acham-se como que envolvidos por uma situação mágica de telecomunicação extrasensorial que, apesar de perturbar suas relações momentâneas, mesmo assim pode consolidá-las em termos de eternidade. Repelir uma mensagem de amor vazada em termos incompreensíveis pode representar para o espírito um marco espiritual capaz de funcionar como ponto de apoio para futuras renovações, mesmo que no momento de sua recepção tal mensagem lhe tenha soado como inteiramente dissonante e impossível de ser-lhe útil. Pergunta: como compreender tal fato? Ramatiz, quem atua em termos de amor expressa escalas de valor tão amplas que podem beneficiar o espírito à sua revelia. Pergunta: isso não nos parece normal. Que dizer do aproveitamento? Ramatiz, quando agirdes em termos de real amor, essa escala de medida para aproveitamento também se tornará tão ampliada que jamais pretendereis aferir resultados imediatos de um gesto de amor legítimo. Pergunta: e que dizer da necessidade de bom relacionamento com o nosso próximo? Desprezaríamos os propósitos de confraternização em nome do amor? Ramatiz, se estiverdes agindo na pauta da aceitação imediata, não podereis vos qualificar ainda para os atos de amor depurado e realmente fraterno, pois esse, conhecendo o valor da necessidade de acomodação à amplitude das leis gerais da vida, sabe colocar-se na perspectiva adequada do tempo necessário ao surgimento dos frutos. Quem realmente ama não oscila porque conhece. Caminha por trilhas de autorrenovação em relação à lei e sabe que seus irmãos um dia ingressarão em novos padrões de avaliação da vida e então serão capazes de rememorar, com a avidez do sedento, os pequenos atos de dedicação que lhe pareceram absurdos ou desarmônicos em suas fases de involução e cegueira espiritual. O que se grava no espírito imortal por ocasião do relacionamento entre os seres humanos é o ato em sua pureza cósmica de radiação energética, de vibrações cuja qualidade regenera ou corrompe quem as emite. Cessada a obscuridade do ser involuído que repeliu o amor eventualmente vibrado e não captado, momento virá em que a memória do fato ocorrido será capaz de restabelecer elo com o ato gerador do impulso energético do amor. E dos registros etéricos o influxo arquivado beneficiará ainda, pelos séculos, quem for capaz de ligar-se novamente a eles. Um ato de amor silencioso ecoa em toda a criação. Quem o recebe não o valoriza. Que importa, se terá toda a eternidade para reacender a chama que não pode, no momento, valorizar. Alegrem-se os que já têm no coração o desejo de beneficiar, lembrando-se de que a criação é um arsenal de bênçãos a explodir em todas as direções, em dimensões que escapam à limitada percepção do espírito enclausurado nas medidas de tempo e espaço. A inefável grandeza dessa realidade permitiu aos grandes espíritos velarem pelo bem da humanidade, mesmo quando vilipendiados e agredidos pelas hostes trevosas do orbe terráqueo. Ingressai na faixa dessa compreensão crística do amor universal e sabereis que há tempo para tudo, como já afirmava o salmista, pois a criação grava os registros do amor para serem oportunamente aproveitados. Não desanimeis com as rejeições que a sombra costuma articular contra a luz. Quando a sombra se esquiva à luz, esta não deixa de prosseguir sua caminhada para o infinito, pois há lugar também para tudo no universo e o fluxo do amor caminha sem interrupção em direção ao seu glorioso destino de união com o todo. Sede serenos na realização do bem que vos estiver ao alcance. Se não crerdes em vós as possibilidades para a destinação eterna de beneficiários da luz, bem pouco podereis fazer por vossos irmãos. Compreendendo, porém, que essa luz exige um processo de acomodação gradativa e prolongada,
derramareis fartamente as bênçãos do amor legítimo, vazado no espírito de serviço e passareis adiante, esperando a hora oportuna do despertamento de cada um de vossos irmãos, sem esmorecimentos na batalha pela vitória do bem, tornado para vós uma realidade que se plasma dia a dia em vosso templo interior. Quem se aflige por respostas receptivas imediatas não estará amando, mas desejando ser amado, sinal de carência que não qualifica o espírito para a graduação do ser capaz de uma identificação com os mais altos objetivos da vida. Pergunta: ao agir dessa forma não surgirá o perigo de uma centralização das medidas em âmbito tão subjetivo que impeça uma real avaliação das necessidades do próximo e, portanto, um bloqueio na capacidade de servir? Em termos humanos, o amor se mede pela capacidade de dar alegria ao ser amado. Que dizeis? Ramatiz: o ser amado pode ser servido em graus diversos de aprimoramento, dependendo das características de quem o ama. Quanto mais límpido o espelho sobre o qual a imagem se projeta, mais ela será identificada em seus detalhes. A alma evoluída é como o espelho, capaz de perceber e refletir a imagem do ser amado em sua real posição na escala espiritual evolutiva. Passará a servi-la na medida mais evidente de suas necessidades reais, muitas vezes não identificadas pelo próprio interessado. Sem magoar, no entanto, não poderá deformar a realidade que já percebi e procurará providenciar para que, no momento adequado, estejam ao alcance da mão do ser amado os bens que lhe sejam necessários à continuidade da caminhada evolutiva. Certamente que a mesma capacidade de percepção espiritual que lhe proporciona a visão clara da situação será capaz de ditar-lhe, pela sensibilidade apurada, os meios de constituir-se em instrumento oportuno e amigo de renovação em direção gradativa à paz espiritual proporcionada pelo processo do despertamento consciencial. Amar é saber esperar sem desânimo a hora abençoada da renovação dos seres amados, pois a lei é o legítimo apoio dos que já pressentiram no universo conjunto bendito de recursos infinitos disponíveis no jardim do Éden espiritual sonhado por todos os seres criados. O grande modelo do amor que passou pela terra vilipendiado deixou-nos a imagem viva do que representa o espírito de serviço expresso pelo verdadeiro amor. Jesus era firme e amorável simultaneamente, e essas suas características provinham do fato de conhecer profundamente a lei, mas, por isso mesmo, sua tarefa constituiu em exortar pelos atos que o seguissem, sem violentar os seres em sua caminhada evolutiva. Sofrendo o impacto dos homens imersos nas sombras, sem os repelir, deixou na aura da terra gravada a mensagem do amor que não magoa nem mesmo quando magoado, por saber que a lei é servir no padrão mais elevado, mesmo quando esse nível não é ainda valorizado, pois a grande magia do amor abarca as consciências independente de estarem ainda denegridas e não conseguirem responder no mesmo diapasão. Faz parte do aprendizado espiritual a necessidade de conviver com padrões mais elevados para ser provocado o desnível, o impacto a ser aproveitado futuramente no momento do despertamento consciencial para a luz. Seguramente amparado, o espírito de quem ama no padrão mais alto que lhe é acessível, serve a vida e prossegue como facho de claridade indefinível, marco de despertamento nas consciências embrionárias necessitadas do suave impulso dos que já sentem a aurora de uma espiritualidade pura. 6. A virtude. Pergunta: sendo essa uma palavra tão controvertida em nossa época, gostaríamos de esclarecimentos sobre o que considerais virtude. Ramatiz: falar em termos comuns ao homem seria preencher ociosamente o tempo disponível, numa época poderosamente conscientizada quanto à velocidade do processo vivencial. Mesmo que nossa conceituação de virtude não coincida com as concepções gerais, seremos coerentes com os objetivos da obra, que consiste em exaltar a mensagem evangélica de Jesus entre os homens. A ânsia de respostas existenciais, que mobiliza o homem no presente, possui a mesma conotação de ansiedade e desencanto que arrastava multidões à presença do Mestre,
tão ávidas de reconforto e amor que eram esquecidas as horas, a fome e o cansaço, mobilizando-se em sua presença, frequentemente, todas as potencialidades da alma para responder ao seu apelo amorável e sublime. As multidões hoje arrastam-se na busca irrefreada do prazer, como sucedâneo anêmico das autênticas alegrias espirituais que o Senhor irradiava generosamente. E o homem deifica o astro cinematográfico ou o cantor mais em destaque na época para extravasar a necessidade intrínseca de doar amor, admiração, zelo e alegria. Ao contrário do que se possa supor, o desarvoramento dessas manifestações extemporâneas e tantas vezes incompreensíveis aos mais ponderados, representa a expressão distorcida de uma potencialidade que, bem orientada, conduziria mais rapidamente o homem ao nirvana, ou seja, ao estado consciencial que todos buscam, de uma plenitude cheia de bem-aventurança. Pergunta: em que sentido a virtude estaria colocada no panorama descrito? Ramatiz: no sentido de que, quando a vida projeta no ser humano suas oportunidades de realização, sucede como se a luz incidisse sobre um corpo e sua imagem se projetasse num espelho. O que todos veem é a imagem refletida, mas no prolongamento dos raios refletidos encontra-se a imagem virtual não identificada, que se desenvolve em outro plano. Os que podem observar esse foco virtual, que poderíamos associar à consciência em suas mais recônditas expressões, constatam que potencialidades existem que vêm sendo desenvolvidas sem uma percepção clara do fenômeno, mesmo para o espírito que o vivencia. Para nós, virtude existirá em toda atividade capaz de realmente atingir e estimular esse foco virtual, onde o processo real da evolução se desenvolve. Pergunta: nesses termos, seria bastante difícil, se não impossível, determinarmos quais as situações em que o homem estaria ou não sendo virtuoso. Não é assim? Ramatiz: por que vos preocupais em classificar? Será mais importante observardes o processo indiretamente pelas suas consequências. Pergunta: entretanto, como estabelecer os níveis em que essas consequências serão válidas? Os conceitos são variáveis sobre as virtudes entre os homens, mas sem eles sentimos-nos mais inseguros ainda na apreciação do processo evolutivo. Que dizeis? Ramatiz: será necessário transferir o critério de aferição para o barômetro da sensibilidade que mede a atmosfera interna das almas. Pergunta: não seria essa uma medida excessivamente subjetiva, variável e, por isso mesmo, menos digna de confiança? Ramatiz: o grau de confiança dessa medida tem relação estreita com o grau evolutivo de cada ser em todas as etapas do crescimento espiritual. O espírito em evolução só dá real crédito ao que se encontra em consonância com sua capacidade de percepção por maturidade alcançada. Mesmo quando a sociedade impõe normas restritas aos desmandos dos seres nos agrupamentos, será o grau de ajustamento do espírito ao conteúdo psicológico dessas normas quem decidirá se serão respeitadas ou burladas com maior êxito. Pergunta: seria então inútil estabelecer normas sociais no que diz respeito à aquisição da virtude? Ramatiz: as normas podem acelerar o processo de manutenção ou marginalizar o indivíduo excessivamente deslocado em relação a elas. Entretanto, numa comunidade, haverá sempre necessidade de estabelecê-las, atendendo o nível médio das potencialidades gerais, existindo uma certa cota de indivíduos que as ultrapassarão e outra que se colocará aquém do que seja considerado virtude. Para nós, entretanto, o que oficialmente se considera como virtude representa respostas comparáveis à reflexão dos raios nas lentes ou no espelho. Interessa-nos analisar a virtualidade, ou seja, o potencial existente por trás da resposta ao meio, que independe, frequentemente, das impressões gerais causadas. Pergunta: não considerais que essas concepções possam conduzir os menos avisados a agirem livremente, sem respeito às normas, tendo em vista que a espiritualidade se expressa com menos interesse pelo que é realizado objetivamente?
Ramatiz, os que assim agirem não estarão por conta de espiritualidade, mas atendendo a seus próprios anseios de subversão da ordem estabelecida para o convívio entre os homens. Ao nos expressarmos em termos de evolução espiritual, não podemos confundir os critérios, mas nem por isso julgamos desnecessárias as medidas humanas. Pergunta: quando e como as normas sociais passarão a ser dispensadas? Ramatiz, tanto para a coletividade como para o ser isolado, quando o centro de gravitação dos conceitos e vivências se deslocar da periferia para o centro, deixando de existir um movimento de rotação descompensada, resultante de o homem colocar na vivência material o eixo das suas mais valiosas cogitações. Julgando-se simplesmente como um corpo dotado de vida, seu centro gravitacional encontra-se na periferia e sua órbita em torno do Sol da vida, ou seja, da energia criadora que mantém a criação, está representada por uma dinâmica de desequilíbrio, com um desgaste de energia superior ao que se dará no momento em que, interiorizado o ponto de sua concentração maior de energias, passar a girar harmoniosamente sobre si mesmo, descrevendo uma órbita isenta de volteios inúteis, que lhe permitirá um maior rendimento e um maior ajustamento aos objetivos do sistema de que participar. Pergunta: em termos humanos, qual a medida para a constatação de tal fenômeno, a fim de não confundi-lo com a simples interiorização egocêntrica? Ramatiz, a paz que decorre de um maior ajustamento com a vida em todas as suas expressões, a começar pela possibilidade de um maior e melhor relacionamento consigo mesmo, no templo interior da alma, onde a força criadora se manifestará sob a forma de harmonia crescente a se escoar através da alma bem-intencionada que evolui dia a dia no seu processo de integração com todo e passa a sentir-se como um planeta que não mais ameaça de abauramento as outras peças do sistema, evoluindo sem maiores desequilíbrios em sua órbita tranquila em torno da força central da vida. Então as suaves harmonias da criação passarão a constituir para o ser que ressurge para a vida imortal como um constante hino de hosanas, dentro de cujo ritmo de suavidade e pureza desloca-se pelo infinito das possibilidades renovadas, que então sentirá encontrarem-se ao seu alcance, bastando para isso que estenda as mãos e aprenda a amar, como o grande arquiteto faz, ao manter a vida num panorama inigualável de beleza e amor como palco grandioso de renovações sucessivas, no qual as criaturas rejubilam-se em êxtases inexprimíveis cada vez que despertam do sono milenar da inconsciência espiritual para a esplendorosa realidade do ser. Pergunta: poderíeis tecer mais algumas considerações em torno da comparação usada em relação à imagem virtual como representação das transformações mais recônditas e decisivas do ser? Não nos parece claro, embora estejamos convictos da veracidade do fato, o modo pelo qual o processo de desenvolve. Ramatiz, nesse âmbito relacionado com os mais profundos movimentos e com os mais sutis dinamismos do processo espiritual, tentamos colocar comparações ao nível intelectual para abrir campos ressonâncias que já possam existir em estado inicial de sensibilização nos que tomarem conhecimento dessas mensagens. Entretanto, seria pueril imaginar a possibilidade de uma correspondência perfeita entre o objetivo visado e os meios utilizados. O salto entre o intelecto e a intuição, entre a concepção e a percepção espiritual representa uma ponte muito frágil e movediça, comparável às pontes construídas sobre cordas entre altíssimos pontos da montanha da evolução. Aquele que atravessa deve ser corajoso suficientemente para olhar os abismos sem perder o valor e sem desequilibrar-se no frágil ponto de apoio que lhe serve de passagem entre os dois mundos em que precisa aprender a exercer suas atividades. Quando se trata de explorar o campo espiritual, onde as compensações não são imediatamente valorizadas, a maior parte dos aprendizes recua julgando o temerário deixar o certo pelo duvidoso. Só os que se decidem a pôr em jogo toda a segurança já alcançada passam a empenhar nessa busca todo o acervo adquirido. Reconhecem o valor do que conquistaram sob a forma de inteligência e capacidade de ação,
como alguém que já explorou todo o terreno que se encontra em um dos lados do abismo e resolve utilizar os recursos frágeis da ponte, em que a intuição está simbolizada, sobre o abismo profundo da incerteza, por ter reconhecido que as certezas possíveis no espaço representado pelo lado de cada matéria em que permanecem são incapazes de fornecer-lhe as respostas desejadas. Essa coragem, fruto dos desencorajamentos que as repetidas decepções na matéria lhe proporcionaram na busca da paz integral, termina por enraizar-se sob a forma de um jogo final, onde se empenha na situação do tudo ou nada, o rasgo definitivo da decisão para exploração valorosa dos redutos ignorados, onde a realidade última possa um dia ser encontrada. Ao ser observado, esse indivíduo que se empenhasse na aventura de cruzar a ponte e depois corajosamente se lançasse a escalar os mais altos picos da terra desconhecida seria considerado um temerário ou louco por arriscar assim sua segurança. Essa divina loucura, porém, só ocorre após exaustivas tentativas de concretizar uma forma estável de segurança e paz. As seguidas decepções em consegui-la pelos meios habituais terminam por despertar ecos interiores das vagas intuições espirituais que flutuam inconsistentes em toda a criatura humana. E, como recurso último, a hipótese corajosa foi colocada. A ponte construída tosca e perigosamente a alma decidiu seu ato renovador da exploração do ignorado. Entretanto, enquanto isso não ocorre, o processo parece resumir-se em duas partes muito simples. O indivíduo que age, pensa e sente como conhecimento de si uma imagem dele refletida nos conceitos gerais que sobre ele se fazem. Suas virtudes são tantas quantas sejam as facetas agradáveis que sua imagem refletida na mente própria ou alheia possa manifestar, num intercâmbio superficial em que o próprio interessado, geralmente, só percebe o que vê refletido no espelho dos conceitos sociais nem sempre bastante fiéis. Numa segunda etapa, na qual sua visão mais educada tenha percebido as distorções da superfície refletora do espelho e suas limitações para mostrar em todos os ângulos possíveis da imagem, o homem desperto reconhece a pobreza dos recursos que as imagens refletidas possuem, como frutos que são de um processo artificial. Deixa de se analisar somente com o intelecto e seus recursos de reflexão para se permitir conhecer-se numa condição de ser vivente, atuante e real, independente das limitações impostas pela conceituação geral ou mesmo pelas formas pessoais e particulares que imprimira até então aos padrões absorvidos das vivências gerais. Começa a ouvir e ver em nova dimensão, atendendo ao apelo de Jesus aos que fossem mais maduros espiritualmente falando. É quando se fixa na autoanálise, aprendendo a auscultar as profundezas de sua própria alma, corajosamente, enfrentando os dragões das formações milenares que adormecem no seu arquivo consciencial. Nessa auscultação chegará a abstrair-se voluntariamente da imagem refletida ou intelectual de si mesmo. Passará por uma etapa de espanto com relação à real natureza de seus impulsos e um dia começará a pressentir que existe uma imagem mais real a ser buscada, exigindo seu desligamento em relação ao que é facilmente perceptível e, no prolongamento dessa imagem aparentemente real de si mesmo, sentirá que uma concentração dos raios projetados faz-se por trás do espelho das convenções materiais, precisando desenvolver capacidade de captação para contatar com o firme ponto de apoio ansiosamente buscado, mas que se encontra localizadas por trás das montanhas de picos altíssimos a serem escalados com esforço e decisão. Sua imagem virtual irá sendo desvelada como uma acomodação crescente da visão interior a níveis de assimilação para os quais a palavra é impotente, por constituírem a antítese dos conceitos para os quais o linguajar humano foi construído. Pergunta: essa descrição nos sugere algumas dúvidas. Seria aquela segunda etapa caracterizada pela autoanálise correspondente ao que se pratica hoje como psicanálise? Ramatiz: absolutamente impossível acesso ao foco virtual da alma por um processo destinado a atender às exigências da vida no plano material.
Os psicanalistas trabalham como quem, a um determinado ponto da estrada simbólica da busca de si mesmo, colocasse os sinais capazes de despistar o buscador de seu verdadeiro rumo, conduzindo o ser desprevenido a caminhos ínvios, embora aparentemente acolhedores. Pergunta: entretanto, os mecanismos psicológicos movimentados não poderão conduzir a uma aproximação gradativa de um estado mais adequado de viver. Ramatiz, não possuindo uma visão globalizada do ser humano, iniciaram com grande deficiência a estrutura de seu sistema. Partiram para a negação da virtude máxima do homem, que é a sua condição espiritual, invertendo-lhe os anseios para um ajustamento ao imediatismo da vida. Embora surja uma ilusão de ajustamento, esse é realizado em termos antagônicos à busca da imagem virtual. Essa atitude poderia ser comparada ao ato de comprar um espelho mais fiel, porém continuar a observar a imagem refletida, representada pelos conceitos mais elaborados, que permitiriam uma correção da imagem orgânica do ser, como se ele constituísse uma finalidade em si mesmo e nada fora devesse ser considerado válido. Nessas condições, o real representa o que já está no ser, sendo suficiente rearticulá-lo satisfatoriamente para atingir os objetivos visados. Essas concepções, embora prolonguem a ilusão de encontrar na vida material uma remota possibilidade de harmonia psíquica, obrigarão o espírito, ao desencarnar, a fazer revisões semelhantes ao que o estudioso necessita realizar quando, após consultar obras que descrevem trabalhos originais de um autor, passa a lidar com a obra propriamente dita e sente quanto havia deixado de compreender e realizar, em função da estreiteza das orientações recebidas anteriormente. Pergunta: poderias oferecer maiores detalhes sobre essa circunstância? Ramatiz: sendo o espírito imortal simultaneamente o artífice e o herdeiro de um processo de inexprimível grandiosidade na dinâmica de sua própria evolução, enquanto conceder a outros a posição de intérpretes de suas próprias necessidades de crescimento espiritual, precisará submeter-se a revisões infindáveis do significado da sua caminhada e do rumo a imprimir aos seus esforços. Pergunta: compreendemos essa circunstância, porém, aqueles que se orientam pelos processos espirituais não recebem, também, explicações de interpretações de suas necessidades, que precisarão posteriormente ser revistas. Sendo assim, não estarão também em caso análogo quando desencarnarem? Ramatiz: é oportuno esclarecer esse pormenor de importância fundamental. Tanto o analista como os espíritos orientadores e os gurus encarnados ou, ainda, os líderes ocidentais de coletividades espirituais falam ao espírito encarnado, tentando despertar-lhe ecos de uma condição individual de reação aos obstáculos do meio, relativamente à sua necessidade de equilíbrio e paz. Nesse esforço, o espírito é conduzido à autoobservação e à tarefa de renovar atitudes, visando uma harmonia diante dos problemas defrontados. Na medida em que esse resultado seja obtido, a finalidade do processo de orientação terá sido alcançada em maior ou menor grau e uma paz relativa será vivenciada, seja pelo espiritualista ou pelo materialista que se ajustou ao desafio do momento. Porém, com os momentos evolutivos se sucedem numa substituição constante de desafios, o sistema dotado precisa ser flexível e amplo suficientemente para abarcar os repetidos processos renovadores que atingirão o psiquismo em seu deslocamento constante em direção à paz. As diretrizes oferecidas como soluções prontas, sejam espiritualistas ou não, serão sempre um sucedâneo para a obra original. Na fase de busca externa de roteiros, o que se realize será sempre como um comentário em torno do texto original, ainda conservado oculto. Pergunta: se existe um texto original onde a virtude pode ser buscada, qual a finalidade dos ensinamentos espirituais que recebemos tão seguidamente? Ramatiz: despertar ecos. Pergunta: esses ecos não surgiriam como consequência natural sem serem solicitados exteriormente? Ramatiz:
Os ensinamentos espirituais são respostas a profundos anseios produzidos pela maturação anterior do espírito e visam socorrer a necessidade de despertar novos. Um espírito só reconhece como válido um ensinamento quando sua maturação se fez, pelo menos no setor da compreensão, que antecede a vivência integral. Os fatos vivenciados produzem uma predisposição ou atmosfera psíquica propícia à valorização de uma determinada ideia. Preparado esse campo, ainda não há organização no processo. Um ensinamento proveniente de fonte fidedigna, no momento psicológico exato, desperta ressonâncias capazes de consolidar a vivência. O que poderíamos chamar de virtude no caso seria o campo que se abriu à nova vivência. Pergunta: qual o significado da expressão texto original? Ramatiz: com essa imagem não pretendemos representar a virtude, em sua mais pura expressão, como uma codificação rígida de conteúdos espirituais a serem expressos de forma padronizada. O texto será original sob o aspecto de que possui uma origem específica, com características próprias de grande valor, insubstituível por qualquer sucedâneo. As interpretações que a inteligência humana procura organizar para imprimir ao processo evolutivo uma ordem digna de sua importância, mesmo para os materialistas que precisam tanto quanto os espiritualistas valorizar sua paz, são simplesmente interpretações carentes de amplitude para conter a dinâmica vital do processo que escapa à simples área da inteligência. Quando Freud escandalizou sua época, estendendo ao inconsciente a fonte das motivações mais atuantes do homem, iniciou a era do retorno à realidade psíquica entre os que se entregam aos cuidados da ciência oficial, pois os iniciados já o sabiam, com grande antecedência, desde as mais remotas eras. O que está referido veladamente nas reminiscências de Platão. Assim como, num texto original rico, a ideia vai sendo exposta em graus crescentes de clareza, refundindo os conceitos para chegar quase sempre a abrir campos novos sem esgotar o tema. A pesquisa espiritual autêntica oferece um âmbito de expansão infinita à alma que seja sincera buscadora da verdade inesgotável em seu conteúdo. O texto será original na busca da virtude autêntica, no sentido de que a autorrealização será sempre sentida e vivida em termos individuais de reorganização do material psíquico que a vida oferece, tal como cada escritor, usando os símbolos alfabéticos e as palavras comuns, possui um tema desenvolvido em ângulos pessoais e vazado no estilo que lhe é próprio, tornado inconfundível com outros, seja por méritos, seja por deficiências. Entre esses dois extremos equilibra-se no seu grau de virtuosidade, no terreno da produção pessoal. Pergunta: tendo em vista que a virtude em toda a sua potencialidade estaria colocada num âmbito inacessível à compreensão comum humana, seria impossível ao homem não espiritualizado alcançá-la? Ramatiz: o grau de virtude é proporcional ao de espiritualização. Pergunta: como compreender tal afirmação? Ramatiz: será preciso distinguir o significado real da espiritualização. Essa palavra que é usada como forma de expressar a depuração do espírito independentemente de suas vinculações religiosas ou filosóficas. A comutil virtude é proporcional ao processo de reestruturação do espírito em função da lei, cujas características são, em sua maior parte, incompreensíveis para o grau evolutivo da humanidade terrestre, muito condicionada ainda às convenções sociais, políticas e religiosas, sem dedicar o tempo suficiente à pesquisa sadia da verdade que ecoa simples, bela e pura diante dos que se dedicam a essa busca em primeiro lugar no laboratório experimental da própria alma. Pergunta: haveria alguma passagem evangélica na qual Jesus expressasse esse conceito de virtude? Ramatiz: vós sois deuses. Se tiverdes a fé do tamanho do grão de mostarda, direis esta montanha: retira-te daqui para ali, e ela o fará. Não coloqueis a luz sobre o alqueire, mas sobre o velador.
Em todas essas passagens o Senhor fala da grandiosa potencialidade que está em vós para ser despertada. A luz que não deve ficar sob o alqueire mas ser colocada diante dos olhos para iluminar o caminho está em vós mesmos à espera de ser posta sobre o velador. Sede vós perfeitos como perfeito é vosso Pai que está nos céus. O Mestre vos conclama a busca intensiva das potencialidades existentes como herança legítima dos filhos desse Pai grandioso em sua força doadora, generoso em seu provimento farto, que recolhe com extremos de carinho o filho pródigo disposto a tudo recomeçar. Porque incansável solicitude do plano espiritual enviando profetas, missionários e médiuns para repetir constantemente e convincentemente a mesma mensagem a ponto de ser ela considerada obsoleta nos tempos atuais. Os homens encarnados, observando a superficialidade dos fatos, não conseguem coadunar a afirmação de sua herança espiritual com o ambiente caótico da vida moderna. Uns tentam desprezar essas afirmações que se repetem desde os tempos bíblicos no Ocidente e desde os védicos no Oriente. Mas a espiritualidade continua a reiterar essas afirmações que atingem os sinceros buscadores de forma tão plena que eles passam a constituir coletividades mais elevadas no grande plano da evolução, deslocando-se para outras paragens siderais. Entretanto, para apoiar os que ficam, permanece também o número suficiente de videntes, sábios, líderes e pregadores que, conjugados às vicissitudes naturais da vida, terminam por sensibilizar os mais sinceros, que se dispõem a pagar o preço da autorrenovação. E o Senhor fala eloquentemente no silêncio da alma àqueles que o interrogam sobre seus destinos verdadeiros, dispostos a deixar para trás o que até então constituiu a cortina de ilusões materiais, a impedir-lhes a passagem. Assim motivados, descobrem que a barreira antes existente entre eles e sua autorrealização espiritual era composta de pequenos egoísmos, inconsistentes diante do amor à verdade e que será suficiente levantar as mãos corajosamente para afastar, sem dificuldade, o véu ilusório dos interesses imediatos, que não oferecerão resistência, pois são inconsistentes, criados por força de conceitos truncados a respeito da vida. O desapego, a renúncia, a exemplificação serena e amável, que antes pareciam inacessíveis e espolhadoras, deixam de possuir tal conotação para representarem uma expressão natural de encontro consigo mesmo e com a consciência aclarada em relação ao panorama espiritual extenso que se desenrola diante dos olhos do aprendiz, deslumbrado por possuir uma herança tão rica e até então ignorada por completo, a ponto de descrer do mestre quando ele lhe afirmava através de uma série infindável de solicitações indiretas: levanta-te e anda, tal como dizia aos paralíticos. E após obedecer-lhe e sair pela vida a expandir amor, ressoarão em seus ouvidos as mansas palavras: vai, a tua fé te curou. Essa é a descrição de todas as reais conversões, seja em que setor de fé ou de filosofia adotada, quando a alma descobre o foco virtual de sua crescente posição de adepto da vida eterna. Um filho pródigo ingressou consciente e triunfante na casa paterna. 7. A fé. Pergunta: como poderíamos encarar o problema da fé na época atual? Ramatiz: a fé é alguma coisa indispensável à própria sobrevivência humana. Quando elaborais o mais simples projeto a ser concretizado em vossa existência material, essa atitude representa um ato de fé em vossas possibilidades de realização no campo da vida diária. Por experiência sabeis que o êxito de uma atividade será tanto mais completo quando o ser humano que a impulsiona estiver imbuído da fé ou confiança na sua capacidade de ação. Pergunta: entretanto, não se utiliza normalmente essa palavra para designar a atitude comum, sendo ela quase exclusivamente reservada para referir-se ao que é sobrenatural e, por isso, toma o sentido de algo desprovido de base na vida diária. Que dizeis? Ramatiz: desde que o homem cometeu contra si mesmo a agressão nefasta de considerar-se um ser bipartido, desarticulou o universo em que está situado,
agindo como se seu pensamento representasse um raio destruidor capaz de romper as bases sólidas da montanha sobre a qual seria realizada sua escalada a maiores alturas. Desde então formou-se um desfiladeiro entre ambas as partes da montanha, por onde passará facilmente para um outro lado, mas permanecendo ao nível em que antes estacionava. Pergunta: gostaríamos de maiores explicações. Que representa esse raio? Ramatiz: a força do pensamento. Pergunta: podemos compreender que o pensamento seja um instrumento maléfico para a evolução humana? Ramatiz: não maléfico, porém insuficiente. Pergunta: entretanto, pelo que conhecemos da história do pensamento humano, foi a razão que permitiu ao homem livrar-se de superstições e dogmatismos que ameaçavam sufocar a civilização na época negra da Idade Média. O racionalismo cartesiano representou uma alavanca contra o domínio das trevas. Que dizeis? Ramatiz: contra a imposição violenta e cega da arbitrariedade exercida em nome de Deus para sufocar a liberdade do pensamento, o homem movimentou os instrumentos que possuía, num esforço hercúleo para não se deixar soterrar pela avalanche da corrupção religiosa. Realmente, a razão representou poderosa alavanca para movimentar a mente humana de sua posição de inércia. Entretanto, essa alavanca, como era natural, utilizava o ponto de apoio que se apresentava acessível, o encadeamento de ideias representado pelo raciocínio, sendo esse, por sua vez, um produto de pensamentos baseados em fenômenos acessíveis a todos. Dos desmandos da fé passou-se ao polo oposto. Para fugir ao desequilíbrio num polo, houve necessidade de projetar-se ao outro. Desde então o panorama da cultura humana surge como uma montanha fendida e todos se conformam documente em seguir pelo desfiladeiro, com receio de ousar a escalada. Certamente que de outro lado encontrarão amplos terrenos, mas capazes somente de oferecerem os mesmos frutos que em breve ocasionarão um processo de inanição por carência de variedade na produção. Ao abrir caminho para outro lado da montanha pela ação fulminante do raio do pensamento racional, o homem julgou-se mais forte, por dispensar a fé que até então fora utilizada como meio de corrupção e prepotência. A humanidade que se desloca através do desfiladeiro representativo da ânsia de conhecimentos novos, visa adquirir domínios sobre um panorama mais amplo, desprezando os acidentes do caminho, representados pela montanha que desafiava sua capacidade de elevar-se acima do âmbito comum. Com receio das distorções que os processos ditos espirituais poderiam suscitar, prefere manter-se ao nível anterior. Entretanto, a curiosidade natural não lhe permite passar pelo desfiladeiro sem indagar de que é constituída a montanha. Ao se deslocarem, acidentalmente de forma vaga, vão os homens formando suas ideias em torno do que julgam sobrenatural, por terem deliberadamente excluído de suas possibilidades uma natural ascensão a níveis mais elevados na realização espiritual. Uns, encantados com o grande feito de terem conseguido romper a montanha, abrindo passagem e desse modo exorcizando os fantasmas da superstição, cantam louvores à supremacia absoluta do intelecto e negam outra qualquer possibilidade, a não ser a da continuidade da cisão entre espírito e matéria. Outros, identificando a altura que a montanha se eleva, ficam a sonhar como seria bom se pudessem subir, mas encontram-se percorrendo o desfiladeiro, cujas paredes íngremes não lhe oferecem a menor oportunidade de escalada. E continuam a caminhar insatisfeitos, mas incapazes de mudarem o rumo em que são conduzidos pela maioria. São os espiritualistas em potencial, eternos descontentes na civilização moderna. Pergunta: qual seria a solução para esse impasse se o homem não pode basear-se em sua razão para conduzir-se na busca do progresso? Ramatiz: o esgotamento dos recursos racionais provará a necessidade de alcançar os de origem suprarracional. Pergunta: isso representaria uma volta ao passado? Ramatiz:
precisamos estabelecer diferença entre recursos suprarracionais e os arracionais utilizados na fé cega medieval. A superstição marginaliza a razão e, mesmo quando esta prova a inexistência de um fato, a mente condicionada pretende ignorar a realidade comprovável. Os fatos suprarracionais são fatos, representam evidências funcionais, mas o homem, mesmo assim, não consegue derrubar as fronteiras de sua limitação racional para encadeá-los aos fenômenos sobre os quais exerce